Boa noite, meu nome é Gustavo Elano Alves Pereira, sou aluno do 8º período do curso de Direito da FAMIG e vou iniciar aqui a apresentação do meu TCC. O tema do meu artigo, holding familiar como instrumento de planejamento sucessório. Fiz abordagens tanto nos aspectos tributários quanto societários. Problema de pesquisa, o que foi discutido no meu artigo? A necessidade do mercado brasileiro no segmento da sucessão patrimonial familiar, ela é evidente, pois a população ela desconhece os mecanismos de sucessão patrimonial. A maioria das famílias detentoras de empresa familiar, elas não se preocupam com o que acontecerá no momento da morte do patriarca e a consequente necessidade em realizar a sucessão patrimonial. E é no momento da abertura da sucessão que os herdeiros eles começam a ter noção da burocracia, das despesas envolvidas com esse tipo de processo. Os gastos eles poderão ser ainda maiores se houver uma discordância em relação à divisão dos bens. Então, a partir dessa problemática, foi necessário compreender como que a holding familiar ela pode ser aplicada como uma ferramenta de sucessão patrimonial em comparação aos métodos tradicionais. E através do estudo dos aspectos societário e tributário desse instrumento, a gente vai ponderar sobre a sua efetividade e seus benefícios. A escolha do tema. A escolha do tema do meu trabalho, ela ocorreu em virtude da relevância e da atualidade do tema. O planejamento sucessório, ele é um tema de grande importância, principalmente para empresas familiares, pois a utilização da holding familiar como estratégia para a sucessão patrimonial, ela tem se mostrado cada vez mais eficaz, devido aos seus potenciais benefícios e a complexidades envolvidas. Abordar esse tema no meu TCC, ele permitiu explorar um assunto relevante e atual, tanto no campo do direito empresarial quanto no sucessório. Objetivos do meu trabalho. O objetivo geral do meu artigo, ele foi no intuito de investigar, de discorrer de que forma que a holding familiar ela pode ser aplicada proporcionando às empresas familiares a preservação do seu patrimônio, aliado à eficácia, planejamento sucessório, redução dos impactos tributários, como um todo. Críticas jurídicas na escolha do meu tema. A holding familiar ela ainda é um pouco utilizada no Brasil, ela é pouco utilizada no Brasil. Então, assim, houve a necessidade de averiguar, de confrontar a existência de vantagens da constituição da holding com a ferramenta do planejamento sucessório. Em termos de metodologia, foi realizada uma pesquisa qualitativa, de caráter indutivo, no qual os resultados eles foram elucidados por meio de consultas em abordagens teóricas vinculadas na legislação pertinente. Por meio dessas abordagens, o tema foi tratado a fim de constatar como que o modelo da holding familiar pode servir de alternativa para a sucessão patrimonial. A questão da revisão teórica, do marco teórico. Houve a revisão teórica das principais obras e autores que serviram de base para a minha pesquisa. As 3 principais obras foram Holding Familiar e Suas Vantagens, do Gledson Mamed e da Eduarda Mamed. Holding Familiar, Aspectos Jurídicos e Contábeis do Planejamento Patrimonial, do Fábio Pereira da Silva, Caio Melo e Alexandre Rossi. E a obra Holding, de Edna Lodge e João Bosco Lodge. Legislação mais pertinente do meu trabalho, Código Civil de 2002. Vou falar aqui uma breve divisão do artigo, que ele foi dividido em 5 capítulos. O primeiro capítulo, ele abarcou noções preliminares da holding, abrangendo histórico, definição, ordenamento jurídico. O capítulo 2, que fala sobre holding familiar e suas classificações, espécies e características. No capítulo 3, planejamento sucessório, as noções do Código Civil acerca de sucessão, tipos de sucessão existente. No capítulo 4, holding familiar com abordagem nos aspectos societários e tributários, sendo que no societário foram observados os tipos de sociedade existente que a holding familiar pode ser constituída. E no aspecto tributário, quais os benefícios tributários a optar pela holding no processo sucessório. E no capítulo 5 foram as inovações jurídicas advindas com a implementação da holding familiar. Qual que é a importância da escolha dentro do âmbito jurídico?
A escolha foi demonstrar como que a holding familiar ela pode ser aplicada no processo sucessório para a preservação do patrimônio, organização, planejamento sucessório e principalmente redução nos pagamentos de tributos. Conclusão do meu artigo, qual foi a resposta no problema pesquisa, pôde-se concluir pelo estudo do meu trabalho que a holding familiar realmente ela é eficiente, ela é um excelente instrumento para efetivar a sucessão patrimonial. E, além disso, a utilização da holding familiar ela mostrou ser uma alternativa eficiente, legítimo ao processo sucessório tradicional, que mostrou menos onerosa para as empresas familiares, minimizando assim eventuais conflitos inerentes à sucessão. Essa é a minha apresentação. Obrigado.